Estou aqui para apresentar a socialização da disciplina do Estágio Curricular Obrigatório 3 em Gestão Escolar. O estágio foi realizado pelas acadêmicas Aniquele e Elane Cruz, tendo como área de concentração metodologias de ensino e o tema escolhido, os desafios da gestão escolar em tempos de pandemia e pós-pandemia. Justificativa. O tema foi escolhido para entender as dificuldades da gestão na pandemia e pós-pandemia, como a gestão buscou alternativas para o enfrentamento desse período e como tem sido o trabalho da gestão escolar na volta ao presencial. Objetivos. O objetivo da pesquisa foi analisar como a gestão escolar enfrentou o período pandêmico e identificar os desafios que esse período trouxe e como está sendo o pós-pandemia na instituição. Fundamentação teórica. O autor Pérez, 2020, diz que o gestor ele já tem inúmeros desafios, como o de lidar com o financeiro e com o corpo pedagógico da sua instituição. Por isso, ele necessita desenvolver novas competências, ou seja, deve buscar novos conhecimentos para apresentar novas metodologias aos seus professores, pois com essas metodologias era possível alcançar os alunos por meio das mídias digitais. O autor Giardone, em 2021, fala dos desafios. Um dos desafios foi a desigualdade de acesso às tecnologias e de alguns professores que não conseguiam acompanhar o uso das tecnologias para fazer suas aulas. Os autores Savani e Galvão falam sobre o ensino remoto. O ensino remoto não permitiu realizar um bom trabalho pedagógico, um aprofundamento nos conteúdos, pois nem todos os alunos eles conseguiam acessar. E também tinha aqueles que não conseguiam aprender da mesma forma como era de forma presencial. Por isso, pode ter a situação de ter ocorrido evasão escolar de alguns alunos. Dar continuidade ao slide da nossa socialização. Na metodologia, o estágio foi realizado de forma presencial no Centro de Excelência Senador Walter Franco, localizado na Avenida Raimundo Silveira Souza. Então, fomos em busca de dois colégios para poder fazer o nosso estágio presencial. E aí, no primeiro não deu certo, no segundo foi lá no Senador Walter Franco, né? Fizemos a nossa entrevista do estágio. E aí, a gente fizemos nosso estágio lá, eu e minha colega Aniquele. E as atividades realizadas foram elaboradas de planilhas, a organização de livros, acolhimento de demandas de alguns alunos. A pesquisa realizada foi qualitativa, buscando analisar livros, artigos e site. E também se comunicamos, né? Nós nos comunicamos através do WhatsApp, bastante, para falar em relação ao nosso estágio. Observação. O Centro de Excelência Senador Walter Franco está situado no bairro Alagoas, na Avenida Raimundo Silveira Souza. Atende os alunos do ensino médio em tempo integral. Possui uma turma do terceiro ano noturno. Atualmente possui 306 alunos matriculados, 3 turmas de primeiro ano, 3 turmas de segundo ano, 2 turmas de terceiro ano, esses em tempo integral, e um terceiro ano noturno. A instituição possui no seu quadro de funcionário total de 57 colaboradores, 22 professores efetivos, 2 contratados temporários, 2 agentes administrativos efetivos, 3 executores de serviço básico, 9 merendeiros escolares e 2 contratados temporários. Um oficial de manutenção, 3 oficial administrativo, 4 vigilantes efetivos e 1 contratado temporário. São 21 professores, 20 são efetivos, 1 contratado, 9 possuem especialização, 2 são aposentados, mas voltarão para a sala de aula. Observação. O gestor possui licenciatura em Química e especialização em Ciências Biológicas. Atua na área de educação há 42 anos. O coordenador pedagógico possui licenciatura plena letras em espanhol. Não reside no município. Atua como coordenador há 4 anos. Coordenadora.
CAF possui licenciatura em Filosofia e especialização em Mídias da Educação. Roteiro de entrevista, plano de aula. Aqui foram algumas perguntas, né, que foram elaboradas para o gestor da instituição. Qual foi o desafio que vem enfrentando nesse período de volta às aulas presenciais? A resposta dele, né? Além do difícil processo de readaptação à rotina e às demandas que uma escola em seu formato presencial exige, tivemos que receber estudantes desmotivados, sem bagagens de conhecimento necessária para cada ano, ou com problemas emocionais e psicológicos, muitos deles provocados ou agravados na pandemia de Covid-19. Então, aqui foi a resposta, né, do gestor. Então, foi um problema que a pandemia trouxe, né, para as aulas presenciais, né, que os alunos eles estão vindo com problemas, né, psicológicos através de muitas coisas que passou durante esses 2 anos, né, da pandemia em casa. Então, os alunos, quando voltou para a aula presencial, voltou com problemas psicológicos e também com dificuldade, né, para poder estudar. Então, foi um grande problema encontrado, né, ao voltar às aulas presenciais. Roteiro de entrevista, plano de aula. Essa foi outra pergunta, né, que foi elaborada para o gestor do colégio. E essa foi a pergunta que fizemos para ele, né? Você considera o PPP, Plano Político Pedagógico da sua instituição, favorece a perspectiva interdisciplinar? Por quê? A resposta dele, né? Infelizmente, na prática, por diversas razões, o PPP funciona mais como um documento a protocolar que muitas das vezes fica engavetado. Se o sistema permitisse que ele fosse construído e usado de forma adequada, com certeza favoreceria nesta em demais perspectivas. Vivência do estágio. Durante o período de observação, foi possível ver que a equipe de gestor preza por fazer um trabalho em equipe e que um completa o trabalho do outro. Enquanto o diretor tem praticidade em elaborar tabelas, horários e algumas coisas burocráticas, o coordenador faz a parte do diálogo, que é passar explicações dessas tabelas e horários. Então, o coordenador, né, ele vai passar tabelas e horários para os professores, né? Os professores vão lá à procura do coordenador e aí o coordenador ele vai colocar tudo lá na parede para os alunos poderem ver o horário de tocar, o horário de sair, o horário que o professor vai dar aula. O diretor, ele é mais para resolver, né? Os diários eletrônicos, tabelas, ele vai elaborar as tabelas, né, do colégio. Durante a observação, houve reunião de pais para discutir sobre algumas situações que estavam acontecendo na escola, de como a escola estava tentando resolver. Então, o coordenador, né, ele marcou a reunião de pais, né, para poder resolver alguns problemas, algumas coisas que estavam acontecendo, né, lá no colégio. E foi possível também, né, acompanhar a reunião e auxiliar e recepcionar os pais, né? Aconteceu também reunião com os professores, que o coordenador, né, pediu que as acadêmicas acompanhassem para ver o trabalho dele, né, dirigindo essa reunião. E, gente, eu vou falar aqui para vocês, foi muito bom, né? Foi muito importante eu estar participando daquelas reuniões, tá lá com os professores, uma coisa que eu estudei lá no colégio, né? E tá participando ali daquela reunião com meus professores que me ensinaram, foi muito gratificante. E também tá participando, ajudando, né, o coordenador lá na reunião dos pais, né? Que ele marcou esse encontro com os pais para poder resolver algumas coisas que estavam acontecendo lá no colégio. E também realizamos, né, a entrega de chaves dos armários dos alunos, para ele poder guardar os materiais dele, né?
Na vivência do estágio, né, continuando, foi possível conhecer o trabalho da equipe gestora, analisar o desenvolvimento e a organização de cada membro e como o trabalho de cada um poderia trazer um bom resultado para as práticas pedagógicas. O quanto é importante ter a equipe que completa o trabalho um do outro. Isso reflete para que um bom trabalhador aconteça. Então foi muito bom, né? A equipe de lá da secretaria, um ajudando o outro. A gente chegou lá como estagiária, fomos tratada muito bem, né? Tratou a gente como se a gente já tivesse lá bastante tempo. A equipe um com o outro, um respeito um do outro, é muito bom. Vivência de estágio, né? Aqui esses registros fotográficos do estágio, gente, eu vou estar mostrando que é a parte, né? Nesse momento eu, Cleane Cruz Santos, né? Eu tava colando uma tabela, né, de horário e minha colega, eu tava colando no corredor e minha colega tava colando na secretaria, né? A mesma tabela que eu tava colando, a tabela de horários. E aqui foi a participação da reunião, né, dos pais que a gente participou. E aí eu registrei esse momento tão bom, sabe, em estar lá colaborando com o diretor e coordenador. Aqui são as nossas referências, né, do nosso trabalho, do nosso estágio. E para finalizar a socialização, né, do estágio obrigatório 3, eu vou vir aqui com a frase, né, de Paulo Freire. Ele fala assim: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, se a gente ficar, né, só na curiosidade, se a gente ficar só inquieto, não vai inserir, né, na busca dos estudos. Então, a gente não vai nem aprender e nem ensinar. E aí, obrigado pela a participação.